Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consulte. Me chamo Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário aqui da Consulte e volto novamente ao nosso Momento Consulte, trazendo informações de relevância, né, e que dizem respeito ao IPVA aqui no Estado e também à reforma tributária. Né? No último dia 10 de setembro, no Diário Oficial do dia 10, foi publicado a Lei Estadual 22.144 e traz uma interessante novidade em tempos de PIX, em tempos de transferência imediata de valores. O artigo 1º, eu entendo isso basicamente como um direito do contribuinte, em vista de fiscalização, autuação, traz algo muito interessante que você tem que saber. O artigo 1º diz o seguinte: estabelece como direito do proprietário. Isso aqui talvez estivesse mais adequado lá no nosso Código de Defesa do Contribuinte, né? Nós temos uma lei complementar aqui no Estado, mas está escrito da seguinte forma: estabelece como direito do proprietário ou condutor do veículo automotor, no momento da abordagem, quando o fiscal, o policial para você e o teu IPVA está em atraso, a tua taxa de licenciamento está em atraso. Na maioria das vezes, o que eles fazem? Eles rebocam o carro, apreendem o veículo e você tem que pagar depois a armazenagem. Infelizmente, às vezes o Estado, ele é um Estado cidadão também, porque hoje nós vivemos um Estado cidadão, onde você e eu temos que ter respeito. E aqui eu aplaudo a iniciativa da Assembleia Legislativa e do próprio governador em publicar essa lei. E diz o seguinte: como fazer isso? Ou seja, o separado fiscal, seu IPVA, seu licenciamento estão atrasados. Ele vai te dar a oportunidade no ato de você regularizar. Então você entra, faz o Pix, provavelmente eles vão ter a informação, um QR Code ou coisa do gênero, e você não é autuado. Eu entendo isso de altíssima relevância, função educativa, todo mundo sai satisfeito e eu não penalizo a pessoa. Ah, eu não tenho dinheiro e não vou pagar. O preço que você vai pagar é ter o carro apreendido e vai ficar mais caro. Diz o artigo 2º, o proprietário ou condutor, ou seja, quem estiver do veículo automotor, poderá, quando abordado em operação de fiscalização de trânsito realizada no Paraná, isso não é nacional, realizar o pagamento no ato da abordagem. Claro que se o veículo vier de fora e tiver com o IPVA atrasado, eles têm como criar, também vai poder fazer. O fato é no Paraná. Poderá realizar o pagamento no ato da abordagem por meio de sistema bancário eletrônico, eventuais débitos em encargos financeiros existentes no prontuário do veículo tem que ser pago uma multa ou coisa do gênero, visando evitar remoção nas situações em que a autoridade constatar como irregularidade exclusivamente a falta de pagamento desses débitos, conforme disposições da Lei Federal 9.503 de 1997. Diz o parágrafo 1º, é de responsabilidade do condutor ou proprietário a emissão das guias de pagamento necessárias à comprovação do efetivo pagamento. Gilberto, como é que eu vou fazer isso na estrada? Ô, gente, no estado do Paraná, se você entrar, você tem a emissão da GRPR online. Isso é possível, inclusive para pagamento com Pix. É só visitar os aplicativos do estado, baixar no seu celular, é importante que os tenha, ou então saber acessar isso na hora. Tá? Não precisa ficar nervoso, porque isso é um direito teu. Né? Parágrafo 2º ainda diz: o veículo somente será liberado com a confirmação do pagamento efetuado e depois de cumpridas as demais exigências legais cabíveis. É óbvio, é evidente que eles têm como confirmar isso quando entram na conta do Estado. Provavelmente vão criar algum mecanismo de acompanhamento e rastreamento. Por quê? Porque o Pix pode ser anulado, cancelado por algum motivo. Então, para evitar esse problema, uma vez entrada na conta, e provavelmente terá a regra, vocês sabem que cancelar Pix tem que ter o aval da instituição financeira. Dificilmente o Estado iria dar se não fosse um erro. Né? O artigo 3º diz ainda que o poder público poderá, nas situações aqui previstas do proprietário ou o condutor, gente, se você empresta um carro, está com atraso, procure se informar, senão é você que vai arcar. Né? E vai dar aquela confusão natural, né? Você vai parar, depois vai ver quem é que deu culpa, a responsabilidade civil, e provavelmente a amizade vai ser desfeita por causa disso. Artigo 3º diz ainda: o poder público poderá, nas situações previstas acima, ou seja, pagamento, disponibilizar dispositivos ou equipamentos que possibilitem ao proprietário ou ao condutor do veículo automotor
realizar no ato da abordagem pagamento de débito existente no prontuário do veículo, desde que haja disponibilidade técnica do sistema na ocasião. Gente, aquilo que eu acabei de falar, eles vão ter o sistema disponível. Poderão. Agora, se você der o azar de pegar uma área de sombra onde não tem sinal, provavelmente eu recomendo você convidar o agente coator, né? E coação é legal, coerção, perdão, a autoridade que está atuando você, aí com você tem um lugar onde tem, e trazê-lo de volta, né? Não esquece disso, né? E desde que haja essa disponibilidade. O artigo 4º fala que a regularização de débitos somente impede a imposição da medida administrativa, a remoção. Não afasta multa, não afasta juro, nada disso. Tá? Então, vamos deixar isso muito claro. Também é importante observar que a lei não se aplica em veículos que estejam inseridos em ilicitude penal, né? Ou com pendência judicial. Né? O veículo tem ordem de apreensão e você não entregou. Não adianta você querer regularizar, eles vão apreender seu veículo. Se você, não é o seu caso, nem o meu, nem o nosso, né? Imaginemos que alguém furte o seu veículo, ou roube, e a diferença, o furto é a subtração na ausência do detentor da propriedade, enquanto o roubo existe o emprego da violência, ele toma de você com força. É uma diferença que as pessoas não sabem fazer. Então, se o veículo for decorrente de uma dessas situações ou tiver com apreensão, eles não vão receber, eles vão apreender o veículo, por outras razões, além da necessidade do veículo precisar ter uma regulamentação. E aí vocês me perguntam, Gilberto, já posso aplicar isso em condições normais de temperatura e pressão? Né? Quem estudou CNTP sabe o que é isso? Sim. Todavia, o artigo 4º, né, dessa mesma lei, tá? Ele, além de determinar que a regularização se aplica à multa, é seguido dos ilícitos penais, é seguido do artigo 6º, que diz o seguinte: o Poder Executivo poderá regulamentar esta lei. Isso é algo complexo. Por quê? Tecnicamente, se ele poderá, não quer dizer que deverá. Então, é o que nós chamamos de norma de eficácia plena. Plena, pero não mútil. Por quê? Claro que vão haver dúvidas e vocês vão levantar algumas. E aí, vai ser necessário um decreto para esclarecer isso, uma norma, uma coisa do gênero. Mas a lei já está em vigor desde a data de publicação. Aliás, para quem quiser saber a diferença, vigência, vigor, validade, eficácia, no momento consulta anterior, 95, nós tratamos desse tema. E por que é importante tratarmos aí de IPVA? E eu falei aqui da reforma tributária. A partir do ano que vem, uma série de mudanças já começam a acontecer no contexto do IPVA. A emenda constitucional 132, que está criando o IBS e CBS, também tratou de alterações no ITBI, no ITCMD, no IPVA. E acrescentou ao artigo 155, que é o que trata dos tributos estaduais, no parágrafo 6º, que trata do IPVA, uma redação que deve chamar a atenção de todos aqui, para o ano que vem, por conta do princípio da anterioridade legal. Porque como a lei ainda não introduziu, não pode ser exigido. O fato da Constituição prever, não quer dizer que tenha validade. Olha o exemplo aí do imposto sobre grandes fortunas. Está previsto na Constituição e nunca foi implementado porque não tem lei. O artigo 146 da Constituição Federal obriga a lei para introduzir efetivamente. No caso do IPVA, não bastará a lei complementar, mas a lei estadual introduzindo isso, que deve acontecer em breve na nossa legislação aqui. E lá nesse parágrafo 6º, tá, nós temos lá uma redação muito interessante que eu chamo a atenção de vocês a vigorar provavelmente a partir agora de 2025. Primeiro, uma mudança substancial. O texto constitucional já previa diferenciação de alíquotas do IPVA em função do tipo do veículo. Então, veículo usado para táxi tinha isenção, ônibus tinha uma alíquota diferente, veículo de uso utilitário tinha. Isso não mudou. Mas eles acrescentaram um fato novo que tem a ver com a progressividade. Eles acrescentaram que as alíquotas diferenciadas, além da função do tipo, também do valor.
da utilização e do impacto ambiental. Valor, quanto mais caro o teu carro, trava-língua aqui, poderá ter uma alíquota progressiva, né? Tipo IPTU, por exemplo, né? Utilização, para que eu utilizo? Né? É veículo de trabalho? É utilitário? É veículo público? É veículo para qualquer circunstância social? É veículo, por exemplo, destinado à entidade assistencial que tenha imunidade? É óbvio que isso vai ser tratado na lei e vai ser regulamentado. E o terceiro, impacto ambiental. Olha, gente, os carros elétricos, os carros mais econômicos, aquela validade de poluição que volte e meia os carros têm, provavelmente ele vai ter uma gradação, né, de percentual. Quanto mais poluitivo, mais tributado. É o que a gente chama no direito de princípio poluidor pagador. Quanto mais você polui, mais você paga. Então, o veículo que tem impacto ambiental menor, teoricamente hoje é o carro elétrico, tem lá minhas restrições, porque ninguém sabe ainda o que fazer com as baterias de lítio quando elas são inutilizadas, mas isso vai depender da lei regulamentar. Então é uma mudança substancial. Então esperem aí, nós estamos em setembro, entre outubro e novembro já vai sair a legislação com certeza para poder ser feito o edital. E é óbvio que o Estado vai regulamentar isso, porque isso permite a ele até majorar as alíquotas, né? A segunda questão bastante interessante é, a partir da emenda constitucional, uma discussão que havia muito em outros estados e nem tanto aqui no Paraná, é que só incidia o IPVA sobre o veículo automotor. Lembrando que veículo automotor inclui a motocicleta, a lambreta, isso do tempo, ou até mesmo a bicicleta motorizada. Porque, segundo a legislação do Conselho Nacional de Transporte, CONATRAN, veículo automotor é aquele que tem um veículo, é um motor que o movimente. A diferença é que a motocicleta é um veículo de duas rodas, o automóvel de quatro, né? E aquela gradação de veículo utilitário, veículo de passeio. O que acrescentou? A partir de 2025, prepare-se, aqueles que têm essa situação, eu passarei a ter IPVA não só sobre automóveis terrestres, como também em veículos automotores aquáticos. Sabe a lancha que você tem? O jet ski que você tem? Vai pagar IPVA a partir do ano que vem. Então se prepare, né? Não só isso, veículos aéreos. Todo avião pagará? Não. Existem exceções. As aeronaves agrícolas, né, e o medo que se tem é que todo mundo transforme uma aeronave como agrícola se fosse. É óbvio que vão ser criados critérios para que não haja simulação, e a gente já vê que muito. Vou transformar a minha nave de passeio, o meu Learjet, num veículo de pulverização do uso agrícola. Também aquele que tem operador certificado para prestar serviços aéreos a terceiros, ou seja, não bastará que o avião ou a aeronave seja de uso agrícola, né? O operador tem que ser certificado para isso. Também excetuado embarcações de pessoa jurídica que detém outorga para prestar serviços de transporte aquaviário, balsas, né? Transporte onde é feito com lancha para serviço, para não encarecer, porque isso acaba recaindo sobre o consumidor, o usuário. Então, é importante ficar atento, né, nessa regulamentação. Também, né, as embarcações de pessoa física ou jurídica que pratiquem pesca industrial, artesanal, científica ou de subsistência. E aqui eu chamo a atenção, né? Você não pode tratar um iate da mesma forma que você trata um barco de pescador. Pesca aqui em Jocara ou em qualquer uma das nossas represas, dos nossos rios aqui no estado, né? É diferente. É óbvio que isso existe registro, tudo isso vai ter que ser provado e o fisco pode exigir informações complementares. Se você é uma entidade, você tem que tomar cuidado. Sou uma entidade de pesquisa. Tudo isso tem que ser feito, né? Também está excetuado nesse conceito, e aqui eu vou contar uma fofoca para vocês, para qualquer dúvida, tratores e máquinas agrícolas. Sim. Eu não vou contar, mas teve uma presidente que chegou a sugerir, não vou contar quem é, chegou a sugerir
que sacasse tratores e máquinas agrícolas e se cobrasse PVA. É óbvio que a Confederação Nacional da Agricultura, isso é um país agrícola, agroindustrial, não tem cabimento. Uma coisa é cumprir regras, andar na lateral, sinalizar, mas pagar não. E aqui a Constituição garantiu que não venhamos a ter uma ideia dessa no futuro, enquanto a regra prevalecer. Tá? E outra coisa muito importante, se você pegar lá no finalzinho da emenda constitucional 132, diferentemente do IBS e da CBS, isso já está em vigor, já tem vigência. Só não tem eficácia, validade, porque ainda a lei não foi publicada. Repito, quem quiser saber a diferença entre vigência, validade, eficácia e vigor, dá uma olhadinha lá no nosso Momento Consulte 95, que nós tratamos desse tema, tá bom? Esperando aí ter orientado você, me comprometendo a colocar lá o linkzinho que nós sugerimos para você baixar o Código Tributário Nacional comentado, anotado da OAB, né, lá da Comissão de Direito Tributário da qual nós participamos, que será útil a você. Nós convidamos você, né, a comentar o que nós trazemos. Embaixo você tem um espaço de comentários. E muito nos apraz. São comentários, muitas vezes, que sugerem outros temas. Temos adotado já desde o episódio 94 um pedido, mudando um pouquinho a rotina, e eu vou insistir ainda por um tempo, que quando você tiver algum questionamento, alguma dúvida, não faça mais embaixo nos comentários. E eu vou explicar por quê. Nós já estamos aí, este é o episódio 96. Nós temos mais de 6 meses de publicação. E nem sempre nós temos condição de ficar voltando todos os episódios para ver se você anotou. Então, daqui 6 meses, um ano, você vai colocar lá um pedido de resposta. E nem sempre eu vou estar atento e vou olhar e passar batido. E você vai se sentir desatendido, né? Desassistido. Não é essa a nossa intenção. Então, nós sugerimos que, havendo dúvidas, havendo questionamentos do que nós falamos, tá? Você tem aí embaixo o nosso e-mail disponibilizado para você, momentoconsulte@consulte.com.br. Nós temos uma equipe, a equipe do Momento Consulte, que recebe e determina a resposta e devolve a você. Aliás, muitas dessas perguntas acabam virando sugestões que vocês podem fazer no espaço público. Tá? Então, comentário, uma coisa. Dúvida, manda para cá. Vocês podem fazer sugestão, crítica, elas são bem-vindas, nós temos que evoluir, temos que melhorar. Algumas sugestões de mudança nós já fomos fazendo. Né? Então fica aí a dica. Também nós temos aqui a sinetinha para você ser notificado, né, de ter um novo vídeo. E a gente pede que você compartilhe com terceiros, entregando material que nós julgamos ser de boa qualidade. E tornando o nosso material conhecido. Para isso a gente pede também o famoso likezinho, que fica a seu critério. Né? Já falamos inúmeras vezes porque que é importante em tempos de inteligência artificial. De resto, né, fica aqui o convite para você acompanhar a Consulte, né, nas nossas redes sociais. Este material, inclusive, nós vamos elaborar uma matéria e colocar lá no nosso site, sempre que possível, faz referência, né? Lá na página da Consulte, crowconsult.com.br, ou então põe a Crow Consult. E você abrindo a página, do lado tem uma abazinha, né? Em breve nós estaremos mudando o nosso site. Nossa preciosa coleguinha lá, a Larissa, que é a nossa grande responsável, já está ultimando os preparativos, né? Atualizando, tornando mais adequado. Mas hoje você abre e vai lá no canto, tem uma abinha, notícias e artigos. Clica lá, e as matérias estão lá. Em breve nós vamos tratar desse tema, vamos evoluir, talvez alguma ideia nova surja. Fique à vontade, consulte. Nas redes sociais você vai achar Consulte no LinkedIn, no Instagram e também no Facebook, além de encontrar aqui no YouTube. E querendo nos procurar individualmente, nós sempre usamos a marca Consulte para vincular, né? Eu sempre vinculo, porque é um outro canal de divulgação. Nós estamos lá, é só procurar Gilberto Meira. Não esqueça que é J-U-L. Eu não sou um Gilberto qualquer. Sempre lembre disso. Né? Para quem acha que é um nome estranho, porque eu sou José Gilberto Meira Júnior. Eu lembro, na Revolução Francesa, havia um escritor, um
amigo de Diderot, d'Alembert e principalmente de Chateaubriand, que se chamava José Joubert. Fiquem chique. De qualquer forma, procurem Gilberto Meira no Instagram, no LinkedIn, no Facebook. Nós estamos aí disponíveis para atendê-los. Vão lá, se cadastrem também, vocês vão estar sempre recebendo informação, porque é uma preocupação nossa de bem informar, tá bom? Esperando ter auxiliado você que nos atende, fica o nosso agradecimento e o pedido de desculpas se não foi tudo aquilo que você esperava. Nós vamos melhorar sempre com a tua ajuda, tá bom? Um abraço, até a próxima.